Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Vasco Estrelado. Hoje vamos ver os 5 erros mais comuns quando editamos as nossas fotos. Ora, o primeiro erro, como é óbvio, é o excesso de edição. Muitos de nós, quando começamos a editar as nossas fotos, temos sempre que apanhamos aquele bichinho do Lightroom, que eu sempre digo que é o bicho da edição, e queremos mexer em todos os sliders e queremos mostrar que já sabemos fotografar, que já sabemos editar, e depois levamos com aquele comentário muito comum que pá, isso é só Photoshop e pá, e tá, pá. E depois vamos nos acabar por perceber que não é esse o nosso objetivo, e com o tempo vamos perceber também que menos é mais, e que quanto menos editarmos, mais subtil for a nossa edição, melhor é o resultado e melhor fica o nosso trabalho. Mas há uma ferramenta do Lightroom que, para além de todas as outras que são usadas em excesso, há uma delas que se nota rapidamente que foi utilizada em excesso, e é o Clarity, a claridade. Quando vocês sabem, a claridade serve para tirar e acrescentar contraste aos meios tons, e tem uma característica muito gira que é torna a pele mais suave quando colocado a negativo. Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, uma foto para vocês verem. Nós vimos aqui a claridade, e quando eu passo para negativo, vocês veem que a pele suaviza. Se eu puser assim positivo, fica tipo quase sujo, mas quando eu passo para negativo, ele suaviza a pele. E o problema está quando os meninos resolvem começar a abusar, e depois aparecem-nos estas coisas assim, não digo, talvez assim não digo, mas pelo menos assim aparece, e isto já é um exagero. E fazem dois erros: para além de estarem a fazer o clarity em negativo em exagero, estão também a utilizá-lo na foto toda, porque vocês podem fazer é aqui com o brush vir a claridade, não é? E pôr um bocadinho e passar só com o brush nos sítios onde vocês querem suavizar, neste caso na pele. Não vão passar no cabelo nem nos olhos, só aqui na parte da cara, ok? E não vão fazer este exagero também, mas já não se vai notar tanto, porque muitas das vezes vocês, ao fazerem na foto toda, é que se nota com muita facilidade. Portanto, sempre aqui um toquezinho, a gente tem que olhar, ok, percebe-se que tem alteração, então vou tirar, é só mesmo um bocadinho. As pessoas têm que olhar para a foto e não perceber se é Photoshop ou não é. Será que a pele dela é mesmo assim? Claro que é, óbvio, então não se vê. O segundo erro mais comum que se costuma ver tem a ver com o crop, tem a ver com o corte que nós fazemos na nossa fotografia, quer seja in camera, ou seja, quando estamos a fotografar, o enquadramento que nós damos à nossa fotografia, como depois em pós-produção. Há ali às vezes alguns erros que são cometidos, ou seja, o corte não é o mais correto, e por exemplo neste caso dos retratos acontece muitas vezes nós vermos assim tipo cortado e fica só assim os pés cortados. Portanto, tenham atenção a isso. Há uma regra muito simples que é: se vocês estão a querer fazer o corte num sítio e nesse sítio dobra, ou seja, o braço dobra, não façam. Okay? Façam sempre a meio do antebraço, a meio do braço, a meio da coxa, a meio da canela, e nunca nas ligações do pulso, cotovelo, joelhos, tornozelo, por aí. Portanto, façam sempre a meio, que vão ver que a foto fica mais equilibrada. Outro erro também que muitas vezes se vê é este excesso de espaço por cima da cabeça. Portanto, nós devemos sempre deixar algum, mas não vamos pôr assim, portanto, cortar aqui, a foto não respira. Vamos sempre deixar um bocadinho. Depois não vamos cortar aqui no joelho, no caso ela tem saia, vamos, uma saia que parece um cinto, piada. Mas vamos cortar por aqui para se ver um bocadinho. Não podemos também deixar assim, fica esquisito, ok? Tudo tem que ter um espaço para respirar, portanto vamos fazer um corte. Podemos perfeitamente fazer aqui mais próximo, assim, por exemplo. Muitas das vezes hoje em dia, agora com a história do Instagram, os 4x5 é onde nós temos mais espaço no Instagram, portanto é por aqui que nós devemos cortar, portanto tenham atenção a isso. O terceiro erro mais comum é não fazerem crop, ou seja, terem medo de cortar. Eu acho que é também um erro muito forte, porque o enquadramento
é tudo numa fotografia. Não digo que é tudo, mas é uma parte muito importante. A forma como o enquadramento que nós damos à nossa foto pode mudar a fotografia por completo. Portanto, muitas das vezes o erro é mal enquadrado e outras vezes é não terem medo de, por exemplo, imaginem que vocês tiram uma foto de uma paisagem, está a apanhar uma área grande e têm medo de cortar aquilo tudo e deixar metade de fora. E às vezes é preciso isso para nós atingirmos o ponto de interesse. Vejam, por exemplo, aqui esta foto em que, eu fiz este enquadramento quando a tirei e como vocês sabem, vocês verem aqui é onde têm que fazer o crop, mas há aqui um pormenor. Se vocês carregarem no O, vão-vos aparecer várias opções de ajudas, de linhas de ajuda, e uma delas muito conhecida é esta do Golden Ratio, que é que eu vou utilizar aqui para esta foto. E basicamente o Golden Ratio diz que aqui nesta zona aqui do centro é onde nós devemos colocar o ponto de interesse, aquilo que nós queremos que seja o primeiro sítio para onde as pessoas vão olhar. Eu tenho aqui desbloqueado e então o que eu vou fazer é exatamente isso. Eu vou colocar aqui esta espiral, o início da espiral aqui no carro, mas depois vou querer que o olhar da pessoa passe pelo céu, pelas estrelas e depois venha aqui ao canteiro. Portanto, eu ao fazer um reenquadramento, eu vou dar uma leitura mais correta, mais equilibrada à minha foto e vou dizer às pessoas, porque assim, Golden Ratio é a forma como o nosso cérebro olha para as fotografias. Nós temos sempre tendência de fazer uma circular e nada disto é por acaso. Portanto, temos também a opção, como é óbvio, mais conhecida da regra dos terços. Se vocês clicarem no O, ele vai mudando, ok? E depois, se clicarem Shift O, ele vai mudando as várias opções do Golden Ratio e vocês vão escolher aquela que mais vos interessa. Temos então aqui a opção, e lá está mais uma vez também aqui a regra dos terços, temos, se vocês colocarem um ponto de interesse aqui na interseção, as pessoas vão olhar com mais intensidade para estes pontos, ok? Portanto, não tenham medo de cortar as vossas fotos. Por exemplo, aqui no caso desta também eu podia perfeitamente, ok, tenho os pneus, mas não vou assumir os pneus e vou cortar, vou aqui fazer só mesmo os carros, sem problema nenhum. Não tenham medo de cortar. É fundamental que vocês usem esta ferramenta e que todas as vossas fotos precisam de crop. Todas. Há sempre um ajuste a fazer, até porque na altura quando nós estamos a fotografar, às vezes não há tempo, nós temos mais ou menos uma ideia, isto ok, por isso deixamos um bocadinho mais margem e para depois fazermos o corte certinho. O quarto erro mais comum que eu vejo, e é um que me incomoda particularmente, tem a ver com o fundo das nossas fotografias. Às vezes acontece, por exemplo, aqueles retratozinhos que a gente tira e tal, e a gente nem repara que está uma árvore a sair pela cabeça, um poste ou qualquer coisa, ou até mesmo nas fotos dos carros. Muitos de vocês eventualmente fazem o chamado car spotting, em que, fotografam o carro na rua, o carro é lindíssimo, mas depois está lá o caixote do lixo e está a criancinha a passar com a mãe, ou está um extintor, ou está... e isso desvirtua o sentido da foto, ao meu ver. Na parte da fotografia, se for só car spotting, por exemplo, encontramos um carro em Cascais, primeiro Ferrari, não sei das quantas, visto em Cascais, porreiro. Agora, quando é a fotografia e estamos a fotografar qualquer coisa, nós temos que dar atenção a tudo, e neste caso o fundo é muito importante. Nós temos que ver se há elementos que nos estão a distrair. Por exemplo, aqui nesta está aqui este poste e ele está-me a distrair porque ele está ali quase numa zona mais para a direita de interseção. O que é que eu posso fazer? Posso eventualmente fazer um crop para não apanhar o carro e ficar com a foto diferente, já não está a distrair, já estou a dar atenção mais ao carro. Ou então vou ao Photoshop e com o Content Aware Fill vai o posto à vida e resolve a coisa. Portanto, às vezes nós no local não temos hipótese, mas depois na pós-produção é aí que nós vamos afinar, e é os pormenores que fazem a diferença. Portanto, tenham atenção aos vossos fundos. Se está uma coisa, está alguém, por exemplo, a passar, espera um bocadinho, deixa passar a pessoa e tal, e tira a foto. Se é um carro, vamos antes para ali porque está-se a ver outro carro,
E não faz sentido nenhum nós estamos a fotografar um carro, por exemplo, para a revista, e estar a aparecer outro ao fundo. Não faz. Ou se vocês estão a fotografar um carro para vender, para pôr no stand virtual, também não faz sentido estarem a aparecer bocados de outros carros e pessoas. O seu objetivo, o foco, é o carro. Portanto, tenham muita atenção aos fundos das vossas fotos. E por último, o tão famoso horizonte torto. Eu devo confessar que ainda é um erro que eu às vezes ainda me... escapa-me, porque eu quando estou a fotografar o carro, quero dar ali um ângulo, coisa para ficar mais dinâmico e tudo, mas há uma regra que diz que se o horizonte estiver a ver, quer seja a linha do mar ou as montanhas ao longe, ele deve estar direito. E o nosso cérebro tem tendência para detectar as mínimas imperfeições. Se ele estiver realmente torto ou não se ver, eu tiver um ângulo realmente inclinado e não estamos a ver o horizonte, não terá tanto problema. Agora, se ele está ali, num dos pontos, passa a ser um ponto de distração, um ponto que incomoda, e nada pior do que nós termos aqui, por exemplo, uma fotozinha porreira e equilibrada, mas depois tem aqui um desviozinho de alguns ângulos e a gente olha para a foto e vê, mas isto está torto. Portanto, e hoje em dia não faz sentido nenhum, quando nós temos aqui ferramentas que fazem isto quase por nós. Aqui esta do ângulo, por exemplo, eu tenho aqui as linhas da estrada, é só passar isto por cima aqui da linha, largar, ele põe na posição certa e está direito, ok? Tenham atenção a estes pequenos pormenores, porque às vezes tem aquela fotozinha da praia e tal, e depois aquilo tem só, às vezes aquele desvio de 5%, que 5 graus de inclinação é o que incomoda mais, porque se estiver muito inclinado, tudo bem. Ou então quando fazemos uma sequência, estamos a fazer uma sequência, está direito, mas depois damos um jeito e fica torto. E depois publicamos as 3 fotos, estão as 2 direitas e há uma delas que está torta. Portanto, tenham atenção também a este pormenor do horizonte. Se ele está à vista, tem que estar direito. Às vezes o que a gente ainda pode fazer é fazer outro enquadramento ou desfocar ainda mais o fundo para passar ali a abertura do F para que o fundo fique mais desfocado e não se perceba que o horizonte está um bocadinho torto. Portanto, tenham atenção também a este pormenor. Mas amigos, é isto. Estes foram para mim os 5 erros mais comuns que às vezes aparecem nas nossas fotos. Se tiverem dúvidas sobre mais situações que vos acontecem e como é que podem corrigir, deixem um comentário aqui no vídeo do YouTube, subscrevam o canal, sigam a minha página do Instagram, é lá que eu coloco todo o meu trabalho, é lá que eu também vos faço perguntas dos vídeos, ponho o behind the scenes. Se tiverem a precisar de roupa assim, tipo gira, de fotógrafo, estão a ver assim, eu vou deixar o link na descrição. Minha nova t-shirt, minha nova marca Shoot White, ajudam a que tudo isto possa acontecer para vocês. Comprem uma t-shirt, mandem cumprimentos. Meus amigos, mais uma vez obrigado e até